Olá a todos. Esse é um trabalho produzido para a disciplina de Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição do curso de Nutrição da USP, sendo essas as integrantes do grupo. Bom, o objetivo do trabalho é discutir como a Covid-19 pode ter gerado desequilíbrio nos sistemas alimentares, modificando a produção e o consumo da população durante o período de quarentena. Contextualizando um pouco, um sistema alimentar ele é caracterizado pelas atividades relacionadas à produção, transformação, distribuição, preparação e consumo dos alimentos. Quando esses sistemas sofrem algum desequilíbrio, as pessoas passam a se alimentar de uma forma não saudável, o que pode se tornar um problema de saúde pública, como a gente vai mostrar mais para frente. Falando um pouco sobre a estrutura da agricultura no Brasil, teve um censo agropecuário de 2016 do IBGE que mostrou que a agricultura familiar ela corresponde a 84,4% dos estabelecimentos agropecuários do Brasil. Já a agricultura não familiar, patronal, ela corresponde a apenas 15,6% do total de estabelecimentos agropecuários, mas elas ocupam quase 76% de toda a área disponível e produzem majoritariamente commodities que não compõem a base da alimentação do brasileiro, por exemplo, a soja. Esses dados, eles revelam como a estrutura agrária do país é ainda extremamente concentrada, na qual a agricultura familiar produz a maior parte dos alimentos que os brasileiros consomem, ocupando uma pequena parcela da terra. Como o censo é de 2016, é necessário fazer a consideração de que esses dados são antigos e que pode ter havido alguma mudança nessa estrutura. Falando um pouco sobre o sistema alimentar, durante a pandemia, em relação à produção de alimentos, o grupo ele fez um levantamento bibliográfico, mas nós não encontramos estudos que mostraram essa mudança de contexto do sistema alimentar. Entretanto, tem havido um aumento no preço de alguns alimentos. De acordo com o IBGE, entre janeiro e agosto de 2020, o preço do arroz, por exemplo, já acumulava uma alta de quase 20%. Segundo a matéria da Fundação Getúlio Vargas, esse aumento do preço do arroz se deve a 3 pontos principais. Primeiro, que é o aumento do consumo, possivelmente devido à criação do auxílio emergencial, que gerou uma demanda maior no mercado interno. Também teve um aumento das exportações brasileiras, porque houve uma desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar, então os produtores optaram por exportar em vez de abastecer o mercado interno. E também o segundo semestre é conhecido por ser um período de entre-safra do arroz, então tem uma oferta menor do produto. Mas além do arroz, outros itens sofreram altas significativas de preço, como mostrado nesse gráfico. Na média, o aumento foi de 6% no preço da alimentação no domicílio até agosto desse ano. E esse aumento, ele impacta o orçamento de uma parcela da população, especialmente aqueles com menor renda. Então, falando um pouco sobre a mudança no sistema alimentar em relação ao consumo de alimentos, Houve uma mudança nos hábitos alimentares da população na pandemia, o nosso grupo realizou um questionário que foi sendo divulgado através de redes sociais e núcleos próximos e conseguimos atingir 270 pessoas. O perfil dessas pessoas foi prioritariamente o público mais jovem, de 18 a 25 anos, que não receberam auxílio emergencial durante a pandemia, tendo apenas 47% que receberam. 47 pessoas, desculpa. Metade das pessoas que responderam não tem emprego fixo e 88 foi diagnosticado com alguma doença crônica não transmissível. Ao perguntar onde as pessoas compravam seus alimentos antes e durante a pandemia, percebemos que houve uma diminuição nas compras em supermercados, hortifruti e feiras, mas um pequeno aumento nas compras de mercado de bairro. Também houve um aumento na demanda por delivery, seja de mercado, feira ou de comida pronta. Também houve um pequeno aumento no consumo de produtos in natura ou minimamente processados, como verduras, cereais e legumes, enquanto também houve uma diminuição no consumo de ultraprocessados, como refrigerantes, nuggets, salsicha e macarrão instantâneo. Teve uma diminuição significativa também no consumo de chocolate em barra e diminuição de 7% no consumo regular de carne. Além disso, um estudo da Nutrinet Brasil realizou uma pesquisa para analisar as mudanças alimentares das pessoas antes e no início da pandemia, e esse estudo identificou que houve um aumento de uma alimentação saudável de hortaliças, frutas e leguminosas,
em todas as regiões do Brasil. Também houve um aumento de uma alimentação não saudável de ultraprocessados no Norte e Nordeste e estabilidade nas outras regiões. De acordo com o EBIA, a segurança alimentar está garantida quando a família tem acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Na insegurança alimentar leve, a preocupação e incerteza quanto ao acesso e à qualidade dos alimentos no futuro. Na moderada, a redução quantitativa de alimentos entre os adultos, com ruptura dos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos. E na insegurança alimentar grave, esse cenário atinge as crianças, ou seja, a ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de acesso a alimentos entre todos os moradores. A fome passa a ser uma experiência a ser vivida no domicílio. Esses gráficos a seguir dão um panorama geral de como está a insegurança alimentar no Brasil. Sabe-se que a insegurança alimentar e nutricional ela pode ser afetada por impactos sociais e econômicos da Covid, principalmente se considerarmos situações de desigualdade social, de renda, gênero e acesso a serviços de saúde. O relatório global sobre crises alimentares estima que 135 milhões de pessoas apresentavam insegurança alimentar em 2019, mas em uma entrevista com o economista Daniel Balaban, o Programa Mundial de Alimentos projeta que, devido aos impactos econômicos e interrupções na cadeia de suprimento de alimentos por conta da Covid-19, esse número poderia alcançar 265 milhões de pessoas. A pandemia afeta a oferta e a demanda de alimentos, reduz o poder de compra, a capacidade de produzir e distribuir alimentos e afeta especialmente os mais vulneráveis. Na tabela abaixo, a gente pode ver algumas das implicações que a pandemia da Covid teve para a segurança alimentar e nutricional no Brasil, principalmente quando a gente analisa a disponibilidade e o acesso de alimentos, o consumo e a utilização biológica deles. Para garantir a saúde e alimentação adequada e saudável à população, têm sido elaboradas políticas, programas e ações públicas que envolvem diferentes setores. E por lidarem com uma alimentação, eles possuem alguma influência no sistema alimentar. A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, PNAM, PAA, o PNAE e o PAT são alguns exemplos de políticas elaboradas que atuam de maneira mais direta no sistema alimentar. É possível elencar também políticas voltadas para a agricultura familiar e reforma agrária, programas de suplementação e fortificação de alimentos, os programas de transferência de renda, e também normas e restrições na publicidade e na comercialização de alimentos. Devido ao estado de calamidade pública que vivemos desde março de 2020, o governo federal criou leis e adotou medidas emergenciais para tentar minimizar um pouco dos impactos que a população tem com a pandemia, o que interferiu em importantes políticas públicas de alimentação e nutrição. Foi criado o auxílio emergencial, um benefício financeiro a trabalhadores informais, microempreendedores individuais e autônomos e desempregados cuja renda familiar total seja de até 3 salários mínimos ou renda de meio salário mínimo por membro da família. O programa Bolsa Família incorporou mais de 1,2 milhões de famílias que aguardavam pela entrada. E essas famílias todas puderam, escolher entre receber o auxílio emergencial ou o Bolsa Família, dependendo de qual deles seria um benefício maior para essa família. O PAA recebeu um crédito extraordinário de 500 milhões de reais. O SUAS também recebeu um recurso emergencial para aumentar a capacidade da sua resposta. E a Lei nº 13.987, de 2020, autorizou a distribuição de alimentos adquiridos pelo PNAE para os responsáveis pelos estudantes de ensino fundamental e médio nas escolas públicas. Outras ações gerais foram adotadas e elas se relacionam diretamente com as diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, como estão descritas nessa tabela a seguir. Mas, por outro lado, alguns pesquisadores da Fiocruz acreditam que as ações do PAA e do PNAE não conseguiram atingir todos os produtores rurais da maneira que elas deveriam. Até outubro, houve liberação de 343 novos agrotóxicos e também existe uma grande ausência de ações com foco no monitoramento da realização do direito à alimentação saudável. A extinção do CONSEA, a inoperância do CAISAN, a não realização do PLANZAN e a manutenção da emenda constitucional número 95, conhecida como teto dos gastos, dificultaram bastante ações assertivas para a garantia do direito à alimentação adequada e saudável. Mas e como os sistemas alimentares impactam na nossa saúde? O aumento do consumo de ultraprocessados tem impacto direto com desfechos negativos que comprometem a nossa saúde.
De acordo com um relatório publicado pela FAO em 2019, as características desses alimentos relacionados ao impacto na sua saúde são principalmente a alta concentração de açúcares livres, gorduras saturadas e trans, densidade em ingestão energética e maior razão sódio-potássio, além de uma maior concentração de sódio, além de baixas concentrações de vitaminas, minerais, fibras e proteínas. Uma revisão sistemática e meta-análise publicada por Pagliari e colaboradores ainda em 2020 avaliou todas as publicações referentes ao termo. O conjunto de estudos transversais observaram que maior consumo de ultraprocessados está associado com aumento de desenvolver sobrepeso e obesidade, aumento da circunferência abdominal, baixo HDL colesterol e aumento da síndrome metabólica. Além disso, estudos longitudinais observados também associaram o maior consumo de ultraprocessados com sobrepeso, obesidade e mortalidade por todas as causas. Vale lembrar também que a presença de comorbidades aumenta bastante a taxa de internação hospitalar. Entre os mais jovens, a obesidade é o principal fator que impacta na hospitalização. Bom, esse foi o trabalho que desenvolvemos. Espero que tenham gostado. E aqui tem as referências que utilizamos.